E é exatamente isso. Passado esse prazo, a Receita Federal, se ela não te cobrou, ela não pode mais te cobrar. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, vamos falar sobre prescrição e decadência. Vamos começar falando de prescrição. Mas antes de mais nada, se tu não me segue, já aproveita e nos segue agora. Compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível, com gato, cachorro, papagaio, com aquele parceiro que opera contigo. Toca aqui a sinetinha das notificações para receber avisos dos nossos conteúdos utilíssimos para você aí, pagador, contribuinte de impostos em cripto. E aproveita e nos segue em todas as redes sociais. Nós estamos no LinkedIn, estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no TikTok, estamos em todos os lugares. Lembrando que lá no Instagram, de segunda a sábado, acontece a caixinha de perguntas, que é o nosso saque da loira. E lá sou eu respondendo diretamente para vocês. Vamos falar sobre prescrição. Já ficou com medo da Receita de cobrar um débito antigo? Tenho certeza que sim. Todo mundo tem esse medo. E se eu te dissesse que isso tem prazo para acontecer? Sim, isso tem um prazo para acontecer e isso se chama prescrição. Então nós vamos abordar hoje aqui dois assuntinhos que são interessantíssimos para principalmente investidores antigos em cripto. Vamos falar sobre prescrição e sobre decadência. Apresento para vocês aqui o artigo 174 do CTN, que ele fala em prescrição. Basicamente, o que temos no artigo 174 é: a Receita Federal ela tem 5 anos para constituir o crédito tributário, ou seja, se em 5 anos ela não te cobrar, ela não pode mais te cobrar esse débito. Segundo o parágrafo único do artigo 174, a gente tem aqui alguns momentos onde essa prescrição é interrompida. Nós vamos falar aqui do que nos interessa para efeitos diretamente da declaração de imposto de renda, que é o que nós vamos falar aqui, ok? Quando a gente fala em confissão espontânea, que é justamente aquilo que se enquadra aqui por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito por devedor. Isso aqui a gente pode atribuir o quê? A declaração de imposto de renda. Tu declarou para a Receita Federal que tu deve X, Y ou Z. A partir daquele momento onde tu declarou um débito, a Receita Federal constitui um crédito tributário sobre esse débito. E a partir daí começa novamente a prescrição. Se tu declarou o débito e em 5 anos após esse débito, confesso, a Receita Federal não se manifestar, esse débito expira para efeitos de cobrança. Ela não te cobrou, se ela não, de fato, não empenhou nenhum esforço em te cobrar durante esse período, sim, seriam 5 anos a contar desse fato gerador do crédito tributário para isso de fato expirar. Mas isso nós estamos falando daqueles débitos que tu mesmo constituiu. Tu constituiu um débito, ok? Então, a partir disso, o débito está constituído, a Receita tem 5 anos para te cobrar ou não. Aí a gente tem um outro ponto que as pessoas confundem muito, que é a decadência. E o que vem a ser a decadência? Vou mostrar para você. Vamos adentrar aqui então a decadência. Olha lá, nós falamos da prescrição de 5 anos, que a prescrição é quando a Receita perde o direito de te cobrar aquele débito que tu mesmo confessou. Aí nós vamos para a decadência. O que é a decadência? Segundo o artigo 173 do CTN também, é o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário e extinguir-se em 5 anos. Quando ele extingue por decadência, quer dizer que a Receita Federal teve um tempo hábil para te achar, né, para constituir um débito, ou seja, tu não confessou esse débito, e ela teve 5 anos para te fiscalizar com relação a isso, te notificar, te autuar, ter feito tudo, e ela não o fez. Portanto, ocorreu aí um prazo decadencial, que é, ela não te enxergou. A Receita não te enxergou por 5 anos, ela não pode mais enxergar débitos anteriores a esses últimos 5 anos. Na prática, é isso, ela deixou de ver que tu devia, ela deixou de te cobrar aquilo que poderia ter constituído um crédito tributário para a Fazenda Nacional. Agora vocês vão me perguntar, e eu fiz um vídeo curto, um Reels, que eu postei lá no Instagram,
dia falando sobre prescrição rapidamente, e com esse vídeo custo lá, as pessoas já diretamente escreveram lá para mim: então eu comprei Bitcoin em 2017, agora é só tributo na venda, e era isso, alcancei aí o prazo de prescrição. É isso, Ana? Não, não é isso. Deixa eu explicar aqui para vocês o seguinte: tu comprou e operou lá em 2017, ok? Tu fez diversos lançamentos, tu ganhou, tu lucrou, tu fez tudo isso lá em 2017, ok? A Receita perdeu o direito de te cobrar esse imposto? Perdeu. Se ela nunca te enxergou, ela perdeu lá de 2017, já há horas, o direito de fazer isso, ok? Ela não pode te cobrar sobre esse lucro que tu teve lá em 2017. Aliás, ela não pode te cobrar, se tu nunca te manifestou e ela também não te achou, sobre quaisquer débitos superiores a 5 anos, ok? Seja por prescrição ou seja por decadência. Mas, vejam bem, o fato dela não conseguir te cobrar os débitos anteriores aos últimos 5 anos não quer dizer que tu não precise ter origem do teu patrimônio, ou seja, tu vais fazer a tua apuração de cripto, tu vais fazer a tua prova de origem, tu vais constituir estoque, tu vais fazer tudo isso. Tu só não vai ter impostos a pagar anteriormente aos 5 anos. Por isso a gente fala sempre em quando é que a gente começa a retificar, quando é que a gente começa a regularizar cripto. É sempre os últimos 5 anos. Se hoje tu decidires realizar, liquidar patrimônio, o que tu tens que fazer? Regularizar os teus últimos 5 anos. E é com relação aos teus últimos 5 anos que a Receita vai te cobrar imposto. A prova de origem, não se confundem aqui. Vocês entenderam a diferença aqui? Entenderam que existe uma diferença gritante entre o fato de tu não ter uma origem comprovada, que pode ser oriunda de qualquer coisa, com o fato de tu dever imposto desse período. A Instrução Normativa 1888, ela começou lá em agosto de 2019, ok? Claro que ela tem multa, a multa é muito pesada, é tudo muito caro, é tudo muito injusto, ela não é sobre lucros, é uma multa punitiva, a gente sabe de tudo isso, mas tem um fato aqui que é inegável. Nós estamos em 2025. Ok? Se tu nunca entregou a IN 1888, mas também não foi cobrado a respeito da ausência da entrega da IN 1888, quando tu for cobrado, a Receita só pode te cobrar os últimos 5 anos da instrução normativa, ok? Isso também está dentro do prazo decadencial. Por que a gente está falando nisso? Porque o conhecimento liberta. Pensa nisso. E é isso, pessoal. Sobre prescrição e decadência, é isso que eu tinha para falar. E, de novo, se não nos segue, já nos segue agora. Toca as notificações, nos segue em todas as redes sociais. E um beijo grande e até semana que vem.